Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulem. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom para o povo do Eterno. Povo que cumpre mandamento. Sabemos que nos tempos de hoje, por vivermos ainda o Império Romano, o reino, de Roma, é difícil cumprir alguns mandamentos, principalmente o Shabat, que é a guarda do sábado. A guarda do sábado não pertence, à igreja adventista, à igreja sabatista, não. A guarda do sábado foi instituída lá na fundação do Olam Hazé, deste mundo. Quando o Eterno criou todas as coisas, ele criou também o Shabat. Mas ele criou o Shabat para o homem e não o homem para o Shabat. É bom entender isso, que a vida ela veio antes do Shabat. No Shabat ele descansou. Então, o Shabat ele foi criado para a vida. Então a vida vale mais do que o Shabat. É isso que muita gente não entende, quando lê os escritos Natzarim, que o romanismo chama aí de evangelho, as curas de Yeshua nos dias de sábado. Eles tentam dizer que Yeshua quebrou o sábado. Não, não quebrou. Vamos estudar a Torá, que você vai entender o porquê de Yeshua curar no Shabat e não quebrar o mandamento, não transgredir o mandamento. É tão assim, explicativo que ele diz assim: é lícito fazer o bem ou o mal no Shabat? E eles ficam calados porque eles conheciam a verdade da Torá, mas eles queriam acusar Yeshua de algo que ele não cometeu. O Eterno, ele disse para Moshe as seguintes palavras: Zahon el yom ha-Shabbat leikadshor. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. E ao longo da Torá, ao longo dos escritos Neviim, ao longo dos escritos Natzarim, não encontramos um versículo sequer dizendo que a gente deve parar de cumprir o Shabat. Se hoje a gente não consegue descansar no Shabat, pelo menos vamos fazer menção deste mandamento. Tirar da cabeça do povo que o dia de descanso é o domingo. Nunca foi. Isso é romanismo. E a igreja evangélica que descansa no domingo, ela é filhinha da igreja católica. Ela segue as doutrinas, os rudimentos, toda a liturgia do catolicismo. Então não venha me dizer que reformou, porque não reformou nada. Continua seguindo a cartilha da mamãe romana. Trabalhando no Shabat, não protestando contra isso e descansando no domingo, que é o dia de adorar o sol para os romanos. Por isso que eles descansam no domingo. Você está no canal Perfeita Ordem. Meu nome é Gutenberg Moraes e vamos para a paraxá de hoje, que é a paraxá Nassó. Nassó está lá no livro de Bamidbar, a partir a segunda paraxá do livro de Bamidbar, e Nassor quer dizer conte, ou seja, o Eterno vai mandar Moshe contar os levitas. Então, paraxá Nassor Bamidbar, a partir do capítulo 4, 21, vai até o 7, 8, 9. A Haftarah fica lá em Shoftim, Juízes 13, de 2 a 25, e a Brit Hadashah fica em Maaseh Shilchim 21, 1 a 40. Se eu não falei a Haftarah e a Brit Hadashah da paraxá passada, eu vou falar, tá? A paraxá anterior é a primeira paraxá do livro de Bamidbar, que é Números. A Haftarah fica em Rocheia, 2, 1 a 22, e a Brit Hadashah fica em Giuliana
Giuliana fica em 7, de 1 a 17. Rocheia, né, é Oséias, e Giuliana é Apocalipse, né, é Revelação. Esses são os nomes em hebraico. Vamos para Parashá Nassau. Moshe recebe a ordem do Eterno, né? Seguinte ordem: toma, né? Ou seja, hablou Adonai a Moshe dizendo, ou Vayedavá Adonai el Moshe lemor. Mibem Sheloshim Shana Vamala et Ben Hamishim Shana Tifkod Otan Kol Haba Litzvo Tzava Lavod Ovada Bel Ohel Moed. Vamos para o espanhol agora, né? Que a gente fez essa proposta de trazer algumas coisas no espanhol. Toma um censo de los Beneis Gershon, que são os filhos, né, de Anrã, né, os descendentes de Anrã, os levitas, em meio de las baites de sus avot, né, ou seja, seus pais, por sus mispachot, por seus clãs, por aí vai. Nassau et Rosh Benei Gershon Gan Ben Rei Lebait Avotan Lemishpachotan. Conta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que harán el trabajo de la avodah en el Ohel Moed. Ou seja, na tenda da congregação. Este será el avodá de las mishpachot de los gershonitas, né, servindo para transportar cargas. Gente, o texto é explicativo, né? Se você quiser mais explicações sobre essa paraxá, né, esse ano a função não é essa, é só trazer umas mescladas, mas se você quiser mais detalhado, você volta aí o canal 3 anos atrás, aí coloca Parashá Nassau, aí tem a palavrinha em hebraico também, é no ano que eu coloco as palavrinhas em hebraico, mas o vídeo é longo, tá? As pessoas não gostam de vídeo longo, né? Elas querem que as coisas sejam explicadas em 5 minutos e não dá. Mas quando elas vão para o templo, elas passam lá 2 horas ou mais só cantarolando. Né? 2 horas cantando, aí o cara vai e faz uma pregação de 5 minutos. Se ele pregar 10, pastor, tá demorando muito para pregar. Bom, ainda bem que é só 5 minutos, 10, porque se ele passar 1 hora pregando, vai ser mentira demais, né? Vai trazer muita inverdades. Então é melhor, mas aí fica naquele paganismo de blá blá blá, né? Agora tem uns que passam mais de hora. Quando não é isso, é aquele movimento, né? Parece candomblé. Não, eles pertencem ao mesmo grupo, né? Todos eles são cristãos, né? O candomblé também pertence ao cristianismo, gente. Se você não sabe, tem que saber, né? O candomblé, né? A umbanda, todos eles adoram Jesus Cristo, a entidade que, né, o catolicismo adora, que o protestantismo adora, Jesus Cristo. Jesus Cristo que gosta de dinheiro, que gosta que você faça promessa, né, que você, né, se dilacere, que você dê tudo para ele. Né? É Jesus Cristo. Jesus Cristo que gosta de fazer pacto com você. Todas, né, o sistema religioso adora Jesus Cristo. Cada um
com o seu nome diferente. Agora, Yeshua, não, porque Yeshua não pediu adoração para ele. Né? E muito menos eles adoram o Pai. Né? Porque o Pai, o nome dele é impronunciável. Então você adora o Pai com o quê? Com ações, não é cantarolando, não é falando o nome, né? Declinado Zeus, né? Declinado 3 vezes. Então, voltando para a Parashá, vamos para a porção, né? O Eterno manda contar as famílias de Gershon e dá o trabalho para eles, ok? Então depois ele manda contar, né, a de Merari, né, todo o número de pessoas de Merari, dá o trabalho para eles. Você quer saber qual é o trabalho? Vai ler a Parashá. Vai ler a Parashá, porque mesmo em português está lá a essência. Aí tem muita gente que diz assim, eu sou levita, vai ser levita. Levita carregava madeira, carregava utensílios nas costas, né? Tinha trabalho. Não. Lá no curral, aí é levita, só porque canta lá desafinado, subtona, né? Gritaria, gasguita, terrível. Eu escuto por aí, né? Não sabe nada de música, não sabe nem para onde vai uma sequência de nota, não sabe, né? Eu tive um avô que era maestro, minha família são todos músicos profissionais, eu arranho um violãozinho e eu não sei o que é música. Música é matemática. Né? Eu estudei partitura, disse, não, isso não dá para mim não. Né? Muito complicado, vovô. Vovô é maestro. Né? Não sei quantos instrumentos, se um desse uma nota diferente, ele batia na baqueta e dizia, você errou. Você colocou a nota antes do tempo. Tá com a partitura aí porque você tá errando. É matemática, que se encaixa tudo. Isso é música. Isso é canção. Mas essa batucada que tem aí nesses currais evangélicos, não. Isso aí é barulho. Barulho, né? Já que eles acreditam no inferno, é barulho do inferno. Né? Porque não leva ninguém à salvação. Eles acreditam que vão morar no céu. Então, depois que ele dá as instruções para o trabalho, né, de Merari, ele dá também para Kehat, né, para os filhos de Kehat. Né. Capítulo 5, né, hablou Adonai el Moshe dizendo, Vayedavá Adonai el Moshe lemor, ordene a los Bene Israel que retirem dele acampamento todos com zarat, todos com flujo e qualquer que este impuro a causa de tocar um cadáver. Lembrem-se que quando o Eterno entrega a Parashá a Moshe, ninguém está com tsarat. Não sabe o que é tsarat? É lepra. Ninguém está com lepra. Né? Ninguém está com fluxo, né? Ninguém tocou o cadáver porque não tinha morrido ninguém ainda. Estavam todos limpos, porque o que é a Torá? Lembre-se, você tem que lembrar. Por isso que a gente estuda a Torá todo ano, que é para lembrar. Acabou, começa a estudar de novo. Acabou, começa a estudar de novo. E assim a gente entende os escritos Nazarém, que chamam de evangelho, que a própria igreja católica não chama de evangelho, né? Chama de sinótico. Então, o que a palavra diz, a Torá diz lá atrás? Todos ouviram, todos viram, todos falaram, todos estavam de pé, ou seja, ao pé do monte. Não tinha ninguém com doença. Passa-se os anos, começam as confusões, né? E aí já começa a aparecer gente com tsará. Miriam foi acusada de tsará. Por quê? Porque levantou falso testemunho, falou mal de Moshe. Naquele tempo não tinha, né? Estavam todos debaixo da nuvem, tinham que cumprir o mandamento. Então, a própria Miriam
ficou uma semana fora do acampamento com Tzarate, teve que Moshe, né, clamar por ela, interceder por ela. Né? E aí quando um profeta intercede é diferente desses candangos que, né, você se colocar no lugar da pessoa. Interceder é isso. Né? Não é só, abençoa fulaninho. E olha que está pedindo para Zeus, né? Abençoa fulaninho. Aí Zeus, né, faz aquelas, né, que é para dizer que ele é o cara. Porque Satã, ele, né, tem suas artimanhas. Então, diferente de interceder, vou me colocar no lugar da pessoa. O que é que ela está sentindo? Por que ela está fazendo aquilo? Por que ela está passando por aquele processo? Isso é interceder. Você não entendeu ainda o sacrifício de Yeshua no madeiro, né? Não entendeu? Não entendeu que aquilo foi uma intercessão, né? Intercessão. Não entendeu ainda, né? Que ele se colocou no lugar da gente. Ele se colocou no lugar da gente. Então se coloque no lugar do próximo, que aí você vai, sua intercessão vai funcionar com o Criador verdadeiro, tá? Interceder para Zeus, apesar de que a misericórdia do Eterno ainda, né, funciona. Então o Eterno manda tirar todo esse povo, né? Los Bene Israel hicieron esto y los pusieron fuera del acampamento de los Bene Israel. Hicieron lo que Adonai havia dicho. E a Moshe. Agora lembre-se, lembrei de uma passagem que eu tenho que falar, escrito em Nazarim, porque a gente tem que trazer a Torá, né, e lembrar das passagens dos escritos de Nazarim para você entender os escritos de Nazarim, porque você só entende os escritos de Nazarim, os evangelhos, se você estudar a Torá. Lembre-se que nas Bíblias, né, adulteradas, que está na mão das pessoas aí, Yeshua, Marcos, eu já falei isso várias vezes, eu tenho que falar sempre. Yeshua está na casa de, segundo as Bíblias adulteradas, na casa de Simão o leproso. Pode. Comemorando a Páscoa. Pode. Simão o leproso comemorando a Páscoa, Yeshua está na mesa com ele comendo, ele dentro da cidade, leproso. Não pode. Não pode. A Torá não permite. E naquele tempo, né, eles não queriam puxar com o dedo o que eles colocavam nas costas, o fardo que os líderes religiosos daquele época, e que hoje também, né, eles colocam fardos pesados em cima dos seus membros, né, seus membros, né, e eles aceitam. Por quê? Porque eles querem comprar a salvação, né? As pessoas que vão para um templo, eles querem comprar a salvação. Eles não querem, né, cumprir os mandamentos para adquirir a salvação. Não, eles querem comprar. Não, mandamento eu não quero cumprir. Eu quero pagar por ela. Hoje ainda, né, desde a época que o catolicismo foi criado, né, 1700 anos atrás, 300 anos depois da morte de Yeshua, né, Constantino criou a Igreja Católica, o romanismo, né, e aí na Idade Média as pessoas compravam, achavam que podiam comprar a salvação pagando, ganhando título. Ainda hoje é a mesma coisa, eles vão para o templo, tomam um vinhozinho, comem um pãozinho, tomam um vinhozinho, paga o dízimo, né, paga o dízimo, né, e aí eles acham que aquilo ali é tudo. Não, venha, frequente, porque tem que bancar, né? Aí como é que vai bancar se não frequentar? Então por isso que eles dizem, venha orar na casa do Senhor, na casa de Jesus Cristo, venha orar na casa de Zeus. Aí você tem que ir, porque você não aceita o ensinamento correto, né? Você não lê, pelo menos as Bíblias adulteradas, pelo menos leiam elas, que elas têm a essência, né? Yeshua diz assim, quando conversares com o Pai, entra no teu quarto e conversa em secreto. Eu vi na época da fraudemia, né, as pessoas não podiam entrar no templo, porque não podia, né? O romanismo trancou as portas dos templos, os coitados não ficaram, né, feito barata
no inseticida, ficaram tudo doido. Esse povo evangélico ficou tudo doido, foram para a porta dos templos, se ajoelhar na porta dos templos. Aí depois vem dizer que não são católicos. Lógico que são. O templo não tem estátua lá dentro, mas o templo é um objeto de adoração. Aquelas paredes lá é objeto de adoração, porque para eles a oração só funciona ali dentro. Em casa não funciona, caramba. Foram para as portas e ficam de joelho. Lá em Recife, né? Lá em uma cidade, né? Como é? Abreu e Lima, né? Foram para a porta, que povo miserável, né? Não lê, não faça feito os publicanos que batem no peito, né? Feito os fariseus que batem no peito, aliás, né? Aí foram filmando, né? Filma eu de joelho na frente do templo, né? Não lê, não querem cumprir os ensinamentos. Os ensinamentos de Yeshua não querem cumprir. Eles querem o romanismo, né? Então, desde aquela época que eles tentam comprar a salvação, só que a porta é estreitinha, ninguém consegue comprar para passar por ela, né? Só passa se deixar tudo do lado de fora. Não entende, né? Corda, camelo, buraco da agulha, não entende. Porque o romanismo trouxe a distorção. Não sabe o que é o buraco da agulha. Não sabe porque Yeshua disse, né? Um camelo, é mais fácil um camelo passar do que um rico pelo buraco da agulha. Não sabe. Se não sabe, me pergunta. Aí eu vou responder. Tá? O que é realmente o fundo da agulha? O que é? Eu já expliquei aqui no canal, já fiz um vídeo só para isso, falando isso. Por que Yeshua disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? No Olam Rabá, no reino vindouro. Porque no céu não tem, ninguém vai para o céu, não existe texto dizendo que alguém vai para o céu. Por que ele disse isso? Não sabe? Pergunta aí, que eu explico. Ou então vai assistir lá desde o começo os vídeos para entender, né? É corda, é buraco da agulha, é uma fenda, é não sei o que, camelo é uma corda e por aí vai. Não. Penetra na cultura, né? Que você vai entender o porquê de Yeshua ter dito isso. Isso tem muito a ver com mercante, né? Com comércio. Já dei uma dica. Então, as pessoas preferem comprar a salvação do que, né, cumprir mandamento. Porque você não precisa comprar, você não precisa nada, você só precisa cumprir o mandamento. Cumprir os mandamentos, você estará salvo. É isso que Yohanan diz lá, né? A carta de João 3,3, primeira carta de João. Tem que falar João, porque se eu falar Yohanan, ninguém sabe quem é. Porque mudaram o nome do cara, caramba. As Bíblias... Né? Aí eu vi um vídeo aí, né? As Bíblias, depois que encontraram os manuscritos de Qur'an, né? Há 50 anos atrás, mais de 50, 70 anos atrás, década de 40, né? Aí eles olharam e viram que estava tudo igual, só umas besteirinhas de plural e por aí vai, que estava diferente. Mentira! Mentira, porque o nome do filho mudaram, o nome do pai mudaram, o nome dos profetas mudaram, o nome dos talmidim mudaram o nome de cidade, mudaram o nome de lugar, mudaram tudo, mudaram as conotações, implantaram palavras que não existem no hebraico, como inferno, evangelho, né? Sheol, criaram um inferno que não existe. Eu estou dizendo que as pessoas não vão ser condenadas? Não disse isso. Eu disse que inferno não existe. O que existe é o lago de fogo. Lago de fogo existe, mas inferno não. Esse inferno de tormentos eternos, não. Né? Porque ele promete vida eterna. Então, se você vai para o inferno e continua vivo no inferno, você está tendo vida eterna. De qualquer maneira, você vai viver a eternidade. E não é isso que ele promete para os que são condenados. Ele promete vida eterna para os salvos, os que estiverem ainda com o livro escrito. Os que ainda estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Veja, livro da vida. Você nasceu, seu nome foi escrito. Né? Primeira morte,
Se você cumprir o mandamento, seu nome continua escrito. Ressurreição, seu nome está lá escrito. Aí, não cumpriu o mandamento, teu nome é apagado. Aí, na ressurreição, olha lá, ih, teu nome está aqui não. Já era. Você não vai ter vida. É livro da vida. Aí se você vai para o inferno e continua vivo, então é o livro da vida em tormentos. Tem 2 livros, então, o livro da vida sem tormento e o livro da vida com tormentos. É assim que está escrito? Não. Não mesmo. Você vai ser exterminado. Vai deixar de existir para sempre. Por isso que é para sempre. Mas esse não é o assunto da porção, né? Mas a gente tem que trazer a porção e explicar os escritos de Nazarim. O próximo assunto da porção é sobre adultério, né? É sobre adultério, né? Como é que eu posso dizer? A questão do ciúme, né? É a questão do ciúme. Aqui, versículo 5, né? Hablou Adonai a Moshe dizendo, vai davar Adonai el Moshe lemor. Diga a los bene Israel, quando um tá? Homem, ou uma isha, mulher, cometam pecado contra outro homem, e assim transgredam contra Adonai, essa nefesh é culpável. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añadirá 20% a lo dará a la vítima de su pecado. Existia uma quantia, né, que a pessoa tinha que pagar assim. Pero si a la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertencerá a Adonai. Esto es, al Kohen, aparte del carneiro del Keporá, do sacrifício, né? Por meio del qual se le hace la Keporá. Toda teruma que los bene Israel dedican e presentam a Kohen pertencerá a ele. Todo teruma, toda oferta, né? Quando eu falei ish lá em cima, que homem é ish, né? É bom lembrar ish, né? Aquela passagemzinha assim, tá lá em Salmo, né? 19, eu acho. Menina dos meus olhos. Você é a menina dos meus olhos. Não existe essa conotação. Não é menina. A palavra que está lá é ish. Ish, né? Só que é ish com, né, uma junção que dá a conotação de homenzinho. Não é homem só, é homenzinho, né? Ou seja, o Eterno, ele te protege, né, como o homenzinho. O homenzinho, tá vendo o homenzinho ali? O homenzinho. Quando você se aproxima da pessoa, você se vê no olho. Meninas dos olhos, não, o homenzinho do olho. Não tem menina, aqui não tem menina, é homem, ish. A palavra no hebraico é ish, homem, homenzinho. Ou seja, quando você se aproxima muito da pessoa, você se vê no olho dela. Então é isso que acontece quando você se aproxima muito do Eterno. O Eterno se vê no teu olho. Não, você se vê no olho dele. Então vocês estão bem próximos. Então ele vai te proteger como o homenzinho, ou seja, porque você está muito próximo. Então preste atenção. Não vai na onda do paganismo, não. Vamos lá, continuar.
E aí ele continua, né? E trairá uma oferta e pondrá delante de Adonai, e ele correm, pondrá... pronto, aqui, vamos lá. Se um ruá de celos lá descobre... voltando, né? O 13. O 12, né? Diga a los Ben Israel si la mujer de un hombre se va en extravío y le es infiel a él. Si un hombre se une carnalmente con una mujer y esto es oculto a los ojos de su marido y si guarda confidencia y ella es manchada y no hay ningún testigo contra ella y no fue sorprendida en el acto, se um ruar de celos, ciúme, né, um mover de ciúme, né, descobre e ele está celoso, ciumento de sua mulher, ella está manchada. E se um ruar de celos lo descobre e ele está celoso de sua mulher, ella no se ha manchado. Él la traerá al correo junto con la ofrenda por ella, 1/10 de efa de harina de cebada. No verterá aceite en ella ni incienso, porque es una ofrenda por celos, una ofrenda de recordatorio para traer la iniquidad al presente. Ele correm la traerá a la frente e la pondrá delante de Adonai. Ele correm pondrá maim água kadosh, água santa, em sua facilha. Você vê de onde o catolicismo tira as coisas, né? Só que aqui era mandamento eterno. Né? Correm em uma vasija de barro e então ele correm tomará um pouco del polvo, ou seja, o pó del suelo del Mishkan e lo pondrá em água. Ou seja, lá do Mishkan, do Mishkan, né, do tabernáculo, ele vai pegar um pozinho de pó ou a cinza de algum, né, porque ali, né, tudo santo ali dentro do Mishkan. Então vai colocar dentro da água e ela vai beber. Ou seja, o marido não tem prova nenhuma, não tem uma testemunha, mas ele está desconfiado. Essa mulher eu estou desconfiado que ela está me traindo. Veja que o texto diz assim: quando um homem ou uma mulher comete pecado contra outro homem, não se comete, interessante, não se comete pecado contra outra mulher. Né? Ou seja, dois que se unem cometem pecado contra o outro homem, não contra a mulher do outro que se uniu com a mulher que cometeu pecado contra outro homem. Se você não entendeu, né? Só lamento. Então ele leva ela ao corrém, ao sacerdote. Tô desconfiado dessa mulher. Aí ele vai e prepara, ele vai, faz né, toda a avodá lá e coloca água, né, como eles dizem, água kadosh, água separada, e coloca o pozinho do Mishkan, areia, cinza, por aí vai dentro. E a mulher vai beber. Se ela beber e não acontecer nada com ela, é porque ela não cometeu pecado nenhum. Era só irmã do marido. Mas se ela cometeu pecado, mas primeiro ela tem que jurar. Ela tem a chance de dizer, não, cometi pecado. Antes de acontecer essas coisas. Antes de acontecer o que eu vou falar. Ela tem a chance de dizer, não quero beber água, não, eu realmente pequei, né? Então quero receber a culpa. Não há registro que isso tenha acontecido, né? Mas acredito que tenha acontecido, porque, né, tem outras passagens que eu vou dizer que as implicações são tão grandes que é impossível quase de ter acontecido aquilo. Mas se ela cometeu o pecado, ela vai inchar. O ventre dela vai inchar, principalmente, né, o útero.
né, o, o órgão, né, reprodutor, né, sexual lá, ele vai inchar e vai criar, né, e ela vai morrer. Ela vai morrer. Se ela cometer pecado, ela vai beber, ela vai morrer. Imagina se isso fosse feito hoje. Aí eles dizem, não, a graça de Jesus Cristo não precisa fazer essas coisas mais não. Lógico, porque Jesus Cristo quer a bagunça, né? Ele quer a bagunça, né? Na época de Yeshua não fazia mais isso, né? Eles apedrejavam, acusavam sem... Porque os sacerdotes eles também não tinham mais capacidade de fazer isso, porque estavam todos já, né, culpados. Por isso que Yeshua diz assim, que ele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque já estava tudo bagunçado. Aqui não, o sacerdote foi no comecinho, sacerdote depois seus filhos, até a época de Yehoshua, né, Josué, a coisa andou direitinho. Depois que Yehoshua morreu, começou a virar bagunça, nem sacerdote tinha mais moral para fazer isso, porque ele estava em pecado. Né? Alguns que apareceram ali, né, conseguiam, né, mas isso ficou em desuso, né, porque não vai acusar uma mulher de traição quando o próprio sacerdote está, né, tá fazendo uso daquela mulher. Então ele próprio caiu em desuso, mas não era bom, né? Ou seja, Paulo disse, as coisas antigas são só sombra das coisas vindouras, então te prepara, porque o Olam Rabá vem aí. Mas no Olam Rabá a gente não vai ter tempo para isso, né? Não vamos ter mais essa natureza pecaminosa. É quando Paulo diz que nossos corpos serão transformados, né? Ninguém entende, né? Não teremos mais natureza pecaminosa, porque nós vencemos. E agora vem, né, o capítulo 6, né, Moshe dizendo, né, habló Adonai Moshe dizendo, né, habla a los Ben Israel dizendo a ellos, el hombre ou mulher que se separe haciendo voto nazireu para separar-se para Adonai. Ou seja, o voto de Nazireu, né, um voto de Nazireu, ele tinha que deixar o cabelo crescer, não podia beber coisa forte, licor, vinho forte, não podia beber vinho, não podia comer uva, não podia pegar em cadáver. E Sansão, Sansão, ele era nazireu, eles fizeram um voto, mas o cara não cumpriu nenhum desses. O cara pegava em defunto, pegou no leão lá, comeu mel, pegou em defunto, né, bebia vinho, né, e acabou cortando o cabelo. Aí dizem que Yeshua era nazireu também, porque tinha um cabelão, tinha deixado o cabelo grande, não sei se Yeshua tem um cabelão, não sei. Né? Acredito que não. Né? O tamanho do meu, maior um pouco. Né? Paulo, né? Dizem que ele era careca. Né? Como é que Paulo era careca se ele raspou a cabeça quando terminou o voto? Ele, parece que ele fez um voto lá junto com os caras, leia lá, que, né, que ele está sendo acusado de não cumprir a Torá, e aí, né, ele, Barnabé, Silas, olha, tá aqui homens que fizeram um voto, se junta a ele, raspa com a cabeça também, faz um voto, tá. Acredito que Paulo tinha feito um voto de Nazireu, não sei, né? Então, era isso o Nazireu. Yeshua não foi Nazireu, Yeshua bebia vinho. Yeshua pegava em cadáver, né? Ele não só tocava nos cadáveres, ele ressuscitava os cadáveres, né? Pois é, cuidado com o que estão me ensinando. Bom, e o capítulo 7, né, vem aí a conclusão, né, da construção do Mishkan, e o Eterno dá todas as instruções para Moshe para construir esse Mishkan. E na inauguração vem todas aquelas oferendas, né, onde os líderes das tribos, cada um dão a mesma quantidade, né, de ouro, de porção, de carneiro, de cordeiro, né, de boi, para a festa, para dedicar o Mishkan. E o que é que o Eterno faz? Né? Pega esses bois, se eu não me engano, a Merari e a Gershon, mas Kehat não.
Ou é Merari ou é Kehat que não precisa. Você lendo aí direitinho, você vai ver. Não precisa porque eles vão carregar no ombro. Eles vão carregar no ombro a arca, os utensílios, não vão precisar de boi para carregar, né? As outras coisas, as estacas, os panos da tenda, esses foram dados a eles, os bois, a essas duas tribos. Tribos, não vamos chamar de tribo, vamos chamar de clã, né? Porque era a tribo de Levi e os clãs Merari, Gershon e Kehat. Lembre-se que um dos filhos de Moshe é Gershon, o nome dele. Não sei ainda, não prestei atenção, não estudei. Eu acho que eu devo falar, se eu posso até ter falado, mas eu não lembro agora. Lá nas paraxás passadas eu posso ter falado, né? Se é os filhos de Moshe ou não, porque acredito que ainda nessa época não tinha descendência dos filhos de Moshe, não sei. Tem coisas na Bíblia que não são muito bem explicadas, né? Porque as gerações elas trazem nomes bem de trás, bem antigos, e eles vão colocando os mesmos nomes nos filhos e por aí vai. Então vamos ler o último versículo, né? Da Paraxá, é o 89, esse capítulo 7 ele é muito longo, tem 89 versículos, então o Eterno diz o seguinte, né? A Torá diz o seguinte: quando Moshe entrou em El Ohel Moed para hablar, ou seja, na tenda da congregação lá no Santo dos Santos, né? Escuchou hablando desde em cima de la Keporá, né? O propiciatório, dele Aaron Edut, Aaron Caixa, tá? Edut, testemunho, ou testemunho no português, né? De entre os dois querubim, né? Os dois querubim que estavam aqui, querubim está em hebraico, tá? Não está em espanhol. Ele hablou. Vamos ler o último texto em hebraico. Uvevo Moshe Elohel Moed Levadá ito veishma et hakol midava elav meal hakeporet ashe al Aaron edut mibein shenei hakeruvim vaedavá elav. Ok? Essa foi a porção na Perdão, gente, eu fiz um negócio aqui. Cadê? Esqueci de uma coisa. Porção na Essa foi a porção na A próxima porção será a 36, né? Será Paraxá Berhaloterra. Tá? Berhaloterra. O que será Berhaloterra? E se você quiser já ir estudando, né? Eu vou fazer assim agora. A próxima Paraxá, livro de Bamidbar, né? Capítulo 8, 1 a 12, 16. Né? A Haftará fica em Zacarias, 2, 14, 4 e 7. E a Brit Hadashah fica em Ivrim, ou seja, Hebreu, 4, 1 a 16. Ok? Berhaloterra, certo? Essa foi a porção dessa semana. 44 minutos, caramba. Eu quero fazer com 10 minutos, não consigo, né? Não tem como fazer com 10 minutos. Vamos recitar Bericat Kohanim, né? Bericat Kohanim, a gente vai estudar. Esqueci. Calma um pouquinho. Então, quase que eu ia passando direto. Ou seja, eu passei direto, mas voltei e lembrei, né? Nessa porção aqui, na nós estudamos a Bericat Kohanim. Incrível, como eu ia esquecendo, né? Está lá no capítulo 6, a partir do 22. Vamos ler junto. Eu vou ler aqui, não vou mais precisar recitar a Bericat Kohanim. Né? E vamos terminar. Né? Hablou Adonai a Moshe, dizendo, Vayedavar Adonai el Moshe lemor. Habla a Harón y sus hijos, diciendo,
Así es como Bahur a los Bene Israel, diciéndole a ellos, Dava el Aharón ve el Benei Lembo ko te Bahur et Bene Israel. Amor lechem. Amor aqui não tem nada a ver com amor, né? Amor em hebraico é ahavá, tá? Então, Bahur é benção. É assim que você vai abençoar os Bene Israel, os filhos de Israel. Vamos lá. Aí agora o 24, né? Yavarechecha, Yevarechecha, Yevarechecha. Lembre-se que todo finalzinho, né? Todo finalzinho das paraxás eu recito a Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veish merecha. Aí você vai saber agora o que é que o Eterno está dizendo com isso. Ou seja, ele disse a Moshe, para Moshe dizer a Aharon, para Aharon falar isso para o povo, abençoar o povo. E aí? Que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti e te muestre su favor. Yevarechecha Adonai veish merecha. Que Adonai te conceda berachá e te guarde, perdão. Yevarechecha Adonai veish merecha. Que Adonai te conceda berachá e te guarde, ou seja, conceda bênção e te guarde. Aí, ae Adonai panav eleicha, vihunecha, né? Vihunecha. Que Adonai haga seu rosto resplandecer sobre ti e te mostre seu favor, né? Aí vem a terceira. Issa Adonai panav eleicha, veia sem lecha, shalom. Que Adonai levante seu semblante hacia ti e te conceda shalom. Isso é a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal que criaram aí nas igrejas, né? Bênção pastoral, que é totalmente diferente, que é o que Paulo fala isso aqui, mas eles distorceram, né? Aí, Vesamu et Shemi, aqui já não é mais bênção sacerdotal, é o final do texto, tá? Vesamu et Shemi al Bene Israel vaani uberachem. Ellos podrán mi nombre sobre los Bene Israel e yo los berachem. Ou seja, você vai colocar o meu nome sobre eles e eu vou abençoá-los. Yevarechecha Adonai veish merecha, yair Adonai panavelecha, vihunecha, Issar Adonai panavelecha, veiaselecha, shalom. Agora sim, terminamos. Elohim Eleneman, Elohim é rei fiel. Esse é o significado de amém. E vedetut et haimet, haimet teshahe et her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um Shabbat Shalom a todos e um Shavua Tov também. Shabbat Shalom, né? E um Shavua Tov a partir de domingo. Shavua Tov, uma boa semana a todos. Shalom! Até a próxima paraxá, se assim o Eterno nos permitir. Emitze Hashem, né? Emitze Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais a porção semanal da Torá. Shalom!